Brasil produz cerca de 80 milhões de toneladas de lixo por ano. O impacto para o meio ambiente e para a economia seria muito menor se esse montante fosse reciclado, já que apenas 4% desses resíduos passam por esse processo. Mas é claro que existe quem faça do lixo arte, luxo e riqueza. No Estação Livre de hoje, vamos falar desse problema que, para alguns, é também solução e modo de vida. Dá só uma olhada. Nós não somos um lixão, nós somos uma cooperativa de reciclagem e nós estamos trabalhando para o meio ambiente, para o futuro dos nossos filhos e netos. Costumo falar que o papelão me ensinou a ser sustentável, né? O olhar e a ação sustentável no meu dia. E o material me atentou à minha realidade. Nós temos 30 milhões de pessoas na fome, em contrapartida nós temos alimentos que alimentaria 25 milhões. Veja que quase não fecha essa conta, ou quase fica equivalente. O trabalho deles são importantes, viu? Sol, chuva, frio, eles estão na rua, estão coletando, estão limpando. Sim, as pessoas que estão nas festas, estão utilizando de alguma latinha de refrigerante ou cerveja, que seja, não jogue o lacre fora. A pessoa que doar um lacre já está ajudando vidas. Jamais imaginei que um guarda-chuva poderia ser utilizado para a confecção de roupas. Hoje em dia eu vejo um guarda-chuva como uma roupa, vejo como qualquer outra coisa, menos como um guarda-chuva. O que você acha no lixo hoje, você pode virar arte, né? Você pega um vaso, ou fazer outro trabalho em cima dele, ou pode utilizar assim, que nem está feito aqui, essa casa aqui, com coisa que podia ir para o lixo, mas está tudo virado na arte. E para a gente conversar sobre a riqueza do nosso lixo, sobre os problemas e as possíveis soluções, eu tenho o prazer de receber aqui a internacionalista e ativista em meio ambiente, Marrayan Sampaio, e a especialista em sustentabilidade, Paula Guimarães. Se por um lado o Brasil ocupa os piores lugares em reciclagem de resíduos no mundo, na outra ponta nós somos um dos maiores recicladores de latinhas de alumínio. E boa parte desse sucesso se deve ao trabalho dos catadores e das cooperativas de reciclagem, que além de inclusão social, mudam a vida de centenas de trabalhadores. E a gente foi conversar com a Elinéia Gomes de Jesus, conhecida como a rainha do setor. Me chamo Elinéia Jesus, sou a rainha da reciclagem. Somos uma cooperativa de reciclagem situada na Rua Japixaua, Hermelino Matarazzo. A rainha da reciclagem e os guerreiros de Deus surgiu por conta de que eu sou uma ex-dependente química, sou uma ex-traficante, ex-usuária de droga, ex-moradora de rua, ex-garota de programa. Então eu acredito que há jeito sim, quando tem pessoas disponíveis para cuidar desse tipo de pessoas e quando tem oportunidade no mercado de trabalho. Então nós pegamos uma carroça e fomos para as ruas de São Miguel Paulista e aí surgiu a rainha da reciclagem, porque todo guerreiro é digno de uma rainha. Então, como o projeto social se chama Guerreiros de Deus, surgiu a cooperativa de trabalho Rainha da Reciclagem. Hoje eu tenho no projeto social 120 pessoas que moram comigo, sendo que 80% deles estão aqui na cooperativa como cooperados e na cooperativa, no turno do dia e da noite, estamos em torno de 110 pessoas sendo cooperados e levando o seu sustento para a sua casa. A nossa cooperativa ela é feita por setores. Então hoje nós reciclamos 52 tipos de material, fazemos uma reciclagem minuciosa por conta do projeto social. Então todo material que a gente possa de alguma forma angariar, nós estamos separando. E nós não somos um lixão, nós somos uma cooperativa de reciclagem. E nós estamos trabalhando para o meio ambiente, para o futuro dos nossos filhos e netos. Então a forma que eu achei para atrair a comunidade pela cooperativa ser numa área de várzea,
foi trocando fruta, legumes e alimentos não perecíveis por material reciclável. Então nós montamos um mercadinho sustentável, aonde a pessoa leva o seu material reciclável que ela separa durante a semana, é pesado e agregado uma pontuação em valor. E aí nós trocamos por alimentos não perecíveis e perecíveis. A importância da cooperativa na periferia é que a cooperativa, junto com a comunidade, venha atrair o munícipe para que ele não fique jogando lixos nos pontos viciados, mas sim numa cooperativa e num ecoponto. Então, nosso trabalho como cooperativa é fazer com que chegue a educação ambiental em todos os lares, em todas as casas, em todas as escolas, porque lixo não é lixo, o que para muitos é lixo, para nós vale ouro. Todo o nosso material é separado por cor, por tipo de material. A nossa para também é separada por cor. Nosso misto, o papelão, tudo por cor. Olha que coisa linda. É o meu reinado. É a rainha da reciclagem, né? Isso aqui me deixa muito feliz. Maravilhosa, rainha da reciclagem. Marraia, para a gente começar, acho que tem uma dicotomia aí que a gente precisa explicar um pouco mais, que é essa questão de nós só reciclarmos 4% do lixo aqui no nosso país. No entanto, nós somos o país que mais recicla latinhas de alumínio no mundo. O que acontece aí? Com certeza. Eu acredito que primeiro a gente tem que reconhecer que a questão, né, de realmente reciclarmos as latinhas de alumínio é muito bacana, é muito importante, mas existe um potencial inexplorado nesse nosso Brasil das desigualdades que a gente tem que começar a olhar, né, de forma muito mais incisiva, de forma muito mais efetiva. Acredito que trabalhos como o da NEA são extremamente importantes. Eu venho de uma realidade na qual a minha avó era, por exemplo, catadora de latinha, só que ela não estava inserida num ecossistema de compostagem, de reciclagem, de cooperativa. E isso é extremamente importante. Quando eu vejo, como a gente viu na matéria agora, esses sistemas totalmente organizados, acho que acontece uma coisa muito bacana aí, porque a gente não tem só uma pessoa que tem essa iniciativa empreendedora e cria essa cooperativa, mas a gente emprega outras pessoas. Sim. Outras pessoas que até então poderiam nem estar no nosso sistema, não poderiam estar trabalhando, enfim, coisas diversas. E a partir do momento em que a gente emprega essas pessoas, a gente não fala só de lixo, de reciclagem de lixo e dessa questão. A gente fala de um desenvolvimento econômico, de uma população que passa a ser economicamente ativa, que passa a ter acesso à alimentação, que é o que a gente viu agora. Então, a gente tem uma mudança nesse ecossistema muito grande, que é maravilhosa. E que impacta outras pessoas, né? Porque aquela cooperativa, por exemplo, está impactando toda uma comunidade, né? Agora, Paula, tem uma questão importante, né? Por que o alumínio ele é esse material que é mais reciclado? É valor? O que acontece? Hoje o alumínio ele tem um alto valor agregado nas indústrias, né? Então ele é de fácil venda, ele é 100% reciclado. Então toda latinha, quando você pega a latinha, né, ali depois da sua cerveja, do seu guaraná, ela é amassada, então você consegue ter um alto volume de latinha de alumínio. Né? Você consegue reciclá-la várias vezes. Então, a gente pode consumir a mesma latinha várias vezes sem nem eu mesmo saber. E a indústria compra esse produto por um valor muito alto. Diferentemente de outros produtos, que você já tem em outras embalagens, você tem o plástico misturado com papel, que é o vidro misturado com plástico, diversos tipos de plástico. Isso dificulta, numa só embalagem, isso dificulta muito a reciclagem, né? Por isso que a gente diz hoje que nem tudo que é reciclado, nem tudo que é reciclável é reciclável. É realmente reciclado, isso, né? E por isso que esse alto número de reciclabilidade, que a gente chama, das latas de alumínio. Porque é de alto consumo, a gente consome muito esse produto, né? Ele tem um alto valor aquisitivo de venda, a gente consegue agregar ele em vários espaços, né? Diferentemente de, por exemplo, um isopor, que você tem um alto volume, mas um peso muito pequeno, então o valor agregado de venda daquele produto é muito baixo.
E assim, e os catadores de hoje, né, são a principal fonte de renda dos catadores, da maior parte dos catadores são a latinha de alumínio, é porque eles conseguem fazer essa troca muito facilmente, tanto em cooperativas ou até diretamente com a própria indústria, né? E a gente tem que entender também um ponto muito importante, que são os catadores, né? Eu acho que no Brasil a gente precisa olhar cada vez mais para essa população. Esse profissional. Que hoje, inclusive, dados do IBGE mascaram um pouco, mas 70% da população de catadores são de mulheres negras. Né? E isso está muito mascarado porque as mulheres negras normalmente se veem como donas de casa, com outras empregabilidades, e colocam a reciclagem, principalmente de latinhas de alumínio, como uma fonte extra de renda. Agora a gente está falando de latinha, só que nem só de latinha e garrafa PET é composto o nosso lixo. E a reciclagem também não é o único destino desses resíduos. Ali em Recife, Francisco Mesquita deu um novo significado à sua carreira e para o papelão, que era descartado. Ele é um artista plástico que conta o cotidiano das periferias usando o papelão como tela. Nunca tinha pensado em ser artista. E aí quando surgiu essa possibilidade, esse estímulo que a vida me deu ali para eu começar a mexer nas artes, eu não tinha uma grana para investir nos materiais ditos tradicionais, tela, né, pincel, tinta. E aí eu olhei para uma folha de papelão, ela olhou para mim, eu costumo dizer, e tudo começou. Decidi usá-la primeiramente como tela. Hoje o papelão é a grande estrela de várias formas no meu trabalho. Comecei a usar recorte de revista para ser minha tinta também. E hoje eu utilizo vários materiais e não tem um limite, assim. O material olha para mim e aí eu resolvo usar. Também costumo falar que o papelão me ensinou a ser sustentável, né? O olhar e a ação sustentável no meu dia. E o material me atentou à minha realidade, porque a gente fala em sustentabilidade, fala em lixo, um material que é descartado, mas sustentabilidade, desenvolvimento sustentável tem a ver com também desenvolvimento social, né? Tem a ver com nossas profundas desigualdades. E meu trabalho ele vem denunciar isso. Trazer a rotina dos meus personagens no lazer, na diversão, na cultura, é mostrar a nossa realidade, a nossa verdadeira cara, a nossa verdadeira vida, né? E dar novo sentido a isso, eu acho que é o principal, assim, da minha pegada sustentável, apesar do material também ser a grande estrela. Mas eu acho que os personagens e as suas histórias e o poder de ressignificação que isso traz é o principal. Quando a gente fala em descarte de lixo de forma inadequada e suas consequências, né? As pessoas de comunidade, as pessoas mais pobres e carentes, acho que sofrem mais com esse impacto. É quando entope as vias, enfim, e aí as partes mais alagadas e que tem maior impacto são essas áreas de vulnerabilidade, né? Eu sei do impacto, eu sei que eu não estou salvando o mundo, que eu não estou resolvendo todos os problemas, mas estou ajudando não só a tirar esse material que seria de forma irregular, descartado, mas também fazendo as pessoas refletirem sobre a necessidade da gente tomar cuidado com o descarte e com nossa atitude, nosso hábito do dia a dia. O curso de História tem tudo a ver, porque foi na faculdade que eu me conheci enquanto pessoa preta, né? Eu neguei minha negritude por muito tempo. Hoje é assunto para mim nas minhas telas. É o principal tema que eu bato porque fala sobre meu processo de autoconhecimento e meu processo de empoderamento enquanto pessoa preta. Então a faculdade ela me trouxe esse arcabouço histórico, intelectual, que me fez acessar a história do Brasil, a história do meu povo, mas também me fez olhar a realidade totalmente diferente, né? O que me atinge, o que atinge meus iguais, minha comunidade. Então o meu trabalho ele é muito pautado e eu tenho muito a agradecer a minha formação. Eu, antes de colocar uma pessoa na minha tela, eu admiro muito o processo, a expressão, a vivência, a própria pessoa, o próprio indivíduo. E a partir desse respeito com o personagem, né? Meu trabalho vem, meu trabalho se forma. Então é uma grande alegria demais representar essas pessoas, assim.
Ainda tem luxo, lixo aqui no Estação Livre de hoje, só que daqui a pouco, porque eu vou dar uma saída para o intervalo e eu espero você, porque é rapidinho. Estação Livre de volta. Hoje nós estamos falando sobre o lixo e eu estou recebendo aqui a Paula Guimarães e a Mahayan Sampaio. A Organização das Nações Unidas calcula que 30% dos alimentos produzidos no planeta são mandados para o lixo. E mesmo com 1/3 da população vivendo em insegurança alimentar, o Brasil é o 10º país que mais desperdiça alimentos em todo o mundo, gente. Nós vamos conversar com a gastrônoma Dani Pimenta para a gente entender de perto e saber como é que nós podemos evitar esse desperdício. Nós jogamos tantos alimentos no lixo por uma questão mesmo de aquela má educação, o capitalismo. Somos gerações que não aprendemos a ter uma relação de consumo consciente, de entender o quanto é importante a preservação, o quanto é importante essa relação de troca entre nós e natureza. Nós temos, no Brasil, um desperdício de alimentos de 41 mil toneladas por dia que são alimentos são descartados. Essa quantidade dá para alimentar 25 milhões de pessoas. Porque nós temos 30 milhões de pessoas na fome, em contrapartida nós temos alimentos que alimentaria 25 milhões. Veja que quase não fecha essa conta, ou quase fica equivalente. O que o Brasil desperdiça por dia em alimentos é equivalente a R$1 milhão. A gente está chegando próximo, quase R$1 milhão por dia, que são desperdiçados com todo esse alimento e vai no lixo. Só que para além dos números, a gente precisa entender que quando há esse desperdício, a gente também vai ter perda de água, energia elétrica, de recursos renováveis e tudo isso daí, essa conta ela vai tender a aumentar. Por isso que eu sempre digo, quando a gente compra menos, mais vezes, a gente consegue equilibrar aí essa balança. Essa rama aqui, geralmente eu faço salada, eu faço tempero. A base do tempero, sabe? Olha aqui a erva doce. É vendido o bulbo da erva doce, mas eles não usam essa folha. Gente, isso daqui, ó, excelente para criança, para tomar chá, para temperar, calmante e uma infinidade de coisas que essa erva doce cheirosa. Nossa, tá cheirosa mesmo. Cheirosa, dá. Dá licença com todo respeito. A tia chega numa humildade, chega pra pegar aquelas coisas que pra sociedade tá destruindo. Mas graças a Deus tá servindo de aprendizado, tá alimentando várias famílias lá do gueto das comunidades. Dá licença com todo respeito, é o revolucionário aí. Essa parte aqui, ó, tá vendo? A mandioca, as pessoas acham que isso é a casca e joga fora. Na verdade, a gente tem essa casca que fica em contato com a terra. Olha só. Olha, e aí aqui essa parte, ó, a gente tem o palmito da casca da mandioca. Isso aqui serve para recheio, então a gente fatia, faz o recheio de torta. Até coxinha eu já fiz com recheio disso aqui. Olha só. Na minha casa, fazendo essa coleta, eu tenho uma economia média dos 450 reais, só com hortifruti. Porque para além disso tudo, esses alimentos que eu pego, eu ainda aproveito mais. Isso aqui seria todo lixo. Olha, vamos abrir para ver por que esse milho tá aqui. Será que esse milho tá tão ruim assim? Ele tá aqui, ó, tá esquemadinho, que é o natural da espiga. Ó. Tá ótimo. Comida que iria pro lixo. Então, pessoal, é importante aqui a gente reforçar que eu não vim aqui na feira para pegar lixo. Na verdade, o que a gente tá fazendo aqui, ó, eu tô recolhendo alimentos que estão em perfeitas condições. Eles estão em boas condições de consumo.
Eu acho que o meu maior legado, sonho, a maior vontade que eu tenho é de curar as pessoas através da comida, é tirar as pessoas da fome, tirar as pessoas da farmácia, tirar as pessoas dos péssimos vícios que tudo isso traz dentro das culturas de matriz africana que eu defendo tanto. É esse o meu lugar, é isso que eu sonho, que eu desejo e que eu acredito. Paula, por que a gente gera tanto lixo? Você sabe que essa é uma preocupação que eu tenho na minha casa também. E eu fico ali ansiosa. A gente gera muito lixo. Exato, porque a gente consome muito, né? E a gente nasceu pensando e consumindo já. Desde criança, a gente está nessa sociedade que faz com que a gente queira cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E a gente nem olha para as embalagens daquilo que chega na nossa casa. Não olha. Quando chega a embalagem em papelão, depois você tira o plástico, depois você tira o outro papelão, depois você tira o produto. E aquilo tudo vai descartado, né? E você nem pensa, você nem olha para o tipo de material que você está descartando, né? Hoje é assim. Então, a gente precisa olhar muito para o nosso consumo. Por isso que hoje a gente está sendo chamado muito de ecochato. Porque cada vez mais a gente está olhando... Eu sou uma ecochata, com orgulho. Porque a gente está olhando para as embalagens também, não só para o produto em si. O produto em si também a gente precisa entender. Como ele é feito? Será que a gente consegue descartar o produto? Será que a gente, por exemplo, o shampoo, será que a gente não consegue um shampoo em barra? Porque a gente consome todo o shampoo. Né? Já tem essas novas tecnologias. E a gente paga pela água do shampoo. Exato. Tem uma outra, Exato. né? E a gente descarta aquele shampoo, aquela embalagem, e a gente consome aquele refil, novamente, que é mais uma embalagem plástica. Então, a gente precisa pensar no que a gente consome, como a gente consome, se a gente precisa, as empresas também, a gente precisa de todas essas embalagens para o transporte daquele produto. A gente não pode pensar no design, num novo design para os nossos produtos. Você sabe que eu, como consumidora, tenho feito algumas cobranças. Quando eu compro alguma coisa que eu recebo na minha casa, ou quando é um presente de uma marca, eu sempre dou um feedback do tipo, vocês me mandaram uma embalagem que 50% dela podia ser dispensada, porque não faz diferença, vem aquele monte de plástico com ar para proteger o produto que muitas vezes não é necessário. Que não é quebrável. Que outras atitudes a gente, como esse consumidor final, a gente pode ter para diminuir essa produção de lixo? Sim. Eu gosto sempre de falar que o consumidor, ele não deve ser culpabilizado, mas ele tem que tomar essa responsabilidade. Então, ele tem que ser um consumidor consciente do que efetivamente ele vai consumir, do que ele vai comprar. E para a gente é extremamente importante que a gente tenha a consciência desses processos de reciclagem, de como eles acontecem, para que a gente possa fazer escolhas mais conscientes no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala, por exemplo, de comprar produtos, né? Eu, enquanto consumidora, consumia de uma marca, né, tecnicamente, ecologicamente correta, por exemplo, que se dizia vegana, só que eu ficava extremamente irritada porque de 3 em 3 meses eu tinha que comprar novos produtos com embalagens de plásticos extremamente rígidas, de um plástico que eu sei, né, estudando sobre reciclagem, será reciclado. Que dificilmente vai ser reciclado porque é um plástico temperado, porque é um plástico muito colorido, muito rígido e que poderia ter sido usado ou reaproveitado pela marca de diversas formas diferentes, porque não é só uma questão de escolha enquanto consumidor. Quando a gente escolhe enquanto consumidor, a gente também obriga, né? A gente faz ali um advocacy silencioso com as marcas e diz: o que o consumidor quer a partir de agora é isso. E a gente não vai destinar o nosso dinheiro para marcas que não são mais ecologicamente corretas. Diferente, né? Agora, Paula, a gente assistiu ali na reportagem com a Dani essa triste realidade de um Brasil com 1/3 da população vivendo em insegurança alimentar, mas sendo um país que joga muito alimento no lixo. Como é que a gente pode mudar esse cenário? Primeiro, a gente precisa olhar para como a gente consome, né? O que a gente come e como a gente come esses produtos, né? A gente come muito pela estética. Hoje, por exemplo, na feira, a gente escolhe sempre a melhor maçã, a melhor banana. Não, foi o que a gente viu ali na feira, né? Exatamente. O alimento mais bonito é mais caro, inclusive. O alimento mais bonito é mais caro. E geralmente tem mais agrotóxico também. Exato. E aquele alimento que está perfeito para ser consumido, aquela maçã maravilhosa que está nutritiva, é descartada 100% só porque ela está amassada, porque ela está feia, porque ela não foi escolhida, né, ali. Então, a gente precisa ter essa consciência do alimento, que o alimento hoje ele é um momento cultural. A gente não consome só para se nutrir, a gente consome para se socializar também. Então, a gente precisa entender de como a gente faz a gente
de como a gente come, como sociedade, do transporte desse alimento. Também se perde muita muito parte ali. disso. Alimentos perecíveis demoram muito tempo para chegar até nossas casas e se perdem ali no meio do caminho. Então, a gente precisa pensar em logísticas. Eu falo que uma das saídas para a sustentabilidade é a gente pensar em microcidades, nos bairros se autoalimentando, né? Então, cada vez mais a gente ter locais onde a gente tenha quase tudo ali no bairro. Tudo próximo, né? Tudo próximo. Então, talvez o que vivemos ali no período da pandemia pode ter sido já um start para esse projeto de microcidades, porque a gente passou a consumir mais ali do local, do bairro, né? Que incentiva também a economia local, porque né, ela acaba sendo aquecida, então a gente compra desses mercados locais, mercados de bairro, não somente daquelas grandes redes enormes em que a gente já sabe em que condições são produzidos. Em 5 minutos de conversa, nós só trouxemos ganhos e eu acho que o principal informação na fala de vocês duas, eu percebo que a informação para o consumidor é que vai colocar o poder na mão deles. Eu agora quero trazer para vocês, nós falamos dos catadores anteriormente, vamos falar agora dos coletores, porque as estatísticas mostram que a coleta de lixo é uma das profissões mais perigosas, porque ela está incluindo aí diversos riscos, como vidro quebrado, resíduos hospitalares, produtos químicos e entre outras coisas. Só que o que seria de nós sem os bravos coletores para tirar das nossas casas todo esse resíduo que a gente produz? E aí nós fomos acompanhar o trabalho de uma equipe de coleta. Vamos dar uma olhada? Fé em Deus que Ele é justo, hein, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. O trabalho é muito importante, é a limpeza, né? São Paulo, nós temos que manter limpo para quando vir a chuva não dar enchente por aí. Eu entro na empresa às 6 horas da manhã. Eu acordo 3 horas. Pego o ônibus 4h10, se eu perder esse ônibus aqui eu já chego atrasado. E eu pego o metrô, pego o ônibus e pego o trem para chegar até aqui. Então tá na faixa de uns 16 anos que eu trabalho no lixo. Trabalhei na pintura de guia, equipe, tudo, e agora eu tô fazendo coletas do cata-bagulho. Minha profissão ela é muito importante sim, porque às vezes aí muitas enchentes aí que evita é devido a gente tirar os negócios da rua, dos bueiros, esses negócios, sofá, colchão, coberta velha que os moradores de rua não usam mais, eles deixam para lá, entendeu? Aí a gente passa recolhendo tudo que tem, tudo quanto é esses resíduos grossos que tem nas ruas, a gente passa catando. Tem dia que é complicado, tem dia que é tranquilo, tem ruas que é bastante suja, aí o cara se cansa mais. A gente tem um mapa, todo dia tem um mapa de escala. Às vezes a gente está num mapa de escala que cai na região do aeroporto, outra vez cai no Campo Grande, cai em Santa Amaro, entendeu? Cada dia num local. A roupa é importante que protege um pouco do sol, esquenta, mas conforme o tempo o cara se acostuma. E o boné protege do sol também, né? E o óculos para não cair cisco no olho. Esse capacete aqui a gente usa porque devido jogar uma tauba para cima do caminhão que ele é um pouquinho alto, né? Para não vir na cabeça da gente. A roupa é para proteger do sol. Às vezes até eu coloco outra por baixo assim para me adiantar mais, porque tem que estar protegido do sol. O trabalho deles são importantes, viu? Sol, chuva, frio, eles estão na rua, estão coletando, estão limpando. O pessoal descarta em ruas irregulares, eles vão lá, limpa. Muita gente aplaude eles, muita gente também reclama, porque a gente está parado às vezes limpando uma via e eles reclamam que a gente está fazendo a limpeza para eles. Mas o trabalho dos meninos é show, é 10. A maioria, assim, os moradores valorizam, assim, mas tem outros que não dá muito sentido, não. Que às vezes não quer nem tirar o carro da frente pra gente passar. Fica acelerando tudo pra gente não deixar trabalhar, outros deixam, outros não deixam. Mas é assim, vai tocando o dia. É isso aí. Você já ouviu falar da história de que lacre de latinha vira cadeira de rodas? Será que isso é verdade? Será que é lenda urbana? Eu te conto, só que depois do intervalo. Você
Você já ouviu dizer que os lacres de latinhas de refrigerante ou de cerveja podem ser revertidos em cadeira de rodas? Pois bem, não é lenda. A gente foi conhecer a ONG Heróis do Lacre, que trabalha há 5 anos, para reaproveitar aquela pecinha de alumínio que geralmente vai para o lixo. Nós estamos em Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. A nossa sede se encontra aqui em Hermelino mesmo. É a sede Heróis do Lacre, a ONG Heróis do Lacre. A gente ajunta lacres e reverte em cadeira de rodas. E essas cadeiras de rodas a gente faz a doação para as pessoas que estão necessitando. Essa história surgiu através do nosso presidente da ONG, que é o Djalma Nunes. Um colega dele estava sentado com ele numa festa, então tinha a latinha lá. Aí ele pegou o lacre e falou assim para ele: esse lacre aí, você sabia que as pessoas ajuntam para poder trocar em cadeira de rodas? Aí eles pegaram essa ideia e falaram assim: vamos testar, né? Vamos fazer. Aí começaram a juntar e conseguiram, durante, eu acho que demorou uns 6 meses mais ou menos, para poder entregar uma cadeira de rodas para uma senhora que estava necessitando. Então, a ONG Heróis dos Lacres, estamos aqui há 5 anos já. Somente de cadeiras de roda de doação, já fizemos 296 cadeiras entregues. Para uma cadeira de rodas, necessitamos de 140 garrafas PET de 2 litros para uma cadeira de rodas. Dá um torno de 105 quilos, mais ou menos. Quanto custa a cadeira de rodas? Ela custa em média de R$700. A partir do momento que as cadeiras chegam aqui, a gente verifica se ela está em bom estado para poder ser doada. Se ela não estiver em bom estado, temos a sala de manutenção. A gente organiza ela, deixa ela toda arrumadinha para poder já entregar para a pessoa que necessita. As pessoas ajuntam os lacres nas suas instituições, nas suas casas, com os amigos e acaba trazendo para nós. Tem mais de 300 pontos de coleta na Grande São Paulo. A frequência de lacres aqui na loja é bastante frequente, porque o pessoal já é conhecido aqui como ponto de coleta, né? Então, tanto no meu pessoal como meus clientes já trazem bastante frequentemente aqui na loja. Às vezes trazem assim nas garrafas PET, às vezes vem com um estojinho, às vezes vem na sacola. Eu já precisei, né? Já precisei pessoalmente com um tio nosso e foi perfeito. Sim, as pessoas que estão nas festas, estão utilizando de alguma latinha de refrigerante ou cerveja, que seja, não jogue o lacre fora. Ajunte ele, tira ele, coloca na bolsa, coloca no bolso, coloca na sacola. Viu um lacre no chão, pega o lacrezinho, ajunta. Um lacre só, a pessoa que doar um lacre já está ajudando vidas. Então, é assim que eu faço. Esse lacrezinho, ó, eu venho de casa andando, na rua encontro esse lacre. Aí eu pego ele, peguei ali no chão, ó. O que eu faço? Põe na minha bolsinha, né? Tadinha. Abro aqui, ó. E guardo. É gratificante, sabe? A gente poder ajudar as pessoas, a gente poder ver, saber que o nosso trabalho está fazendo efeito na vida das pessoas. Existem várias ONGs que recolhem os lacres e as tampinhas de garrafa para ajudar diversas causas e você pode participar. A gente tem postos de coletas em estações de metrô e em terminais de ônibus em diversas cidades. Marraia, você é uma doadora de lacres e de tampinhas. Me conta, como é que você faz e em que lugares você faz essa distribuição? Olha, eu sou muito suspeita para falar, porque eu adoro essa rede do bem, de olhar para os lacres e dar essa nova destinação. Então, hoje, eu contribuo principalmente por um projeto que se chama Lacre Amigo, que vai trocar esses lacres das latinhas de alumínio para cadeiras de rodas. E não são só cadeiras de rodas, né? São cadeiras de rodas que vão ser direcionadas a pessoas
pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Porque a gente estava conversando aqui que a questão, né, da pessoa com deficiência, essa questão da cadeira, não é só uma questão ambiental, né? Você não está só reciclando aquela latinha de alumínio, mas é uma questão social muito forte, porque a pessoa com deficiência, né, dependendo do grau, dependendo da classe social, se você não tem uma cadeira de rodas, você simplesmente não sai de casa. Então, é uma questão social muito forte, né? Dá acesso. Então, se o consumidor aí de casa ainda não se sensibilizou pela questão ambiental, tem uma questão social muito forte envolvida nisso. E assim como lacres, né, de latinhas de alumínio, a gente tem também as tampinhas plásticas que podem ser dadas uma nova destinação. Então, isso é extremamente importante. Só que eu também acredito que quando a gente pensa nesse lacre, a gente tem que se policiar muito e pensar nessa força do coletivo. Porque é tirando aquele lacre, 1 lacre, 2 lacres, 3 lacres, e se policiando no dia a dia que você consegue juntar um montante grande. Hoje, para mim, assim, eu não tenho nem vergonha. Eu pego dos amigos que estão bebendo alguma coisa numa latinha, pode ser um refrigerante, pode ser uma bebida. Tanta na mesa dos outros é isso também. aí, é pegar e juntar. Agora, Paula, a nossa conversa também, a gente precisa falar, a gente está aqui falando de lixo, de problemas, de soluções. E já há quase 15 anos, vai completar 15 anos que nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos aqui no Brasil, que é responsável pela destinação do nosso lixo. Mas tem vários entraves para que exista uma efetiva atuação do poder público. Eu queria que você explicasse para a gente como é que isso funciona. A Política Nacional surgiu em 2010, depois de um esforço coletivo de muitos anos para construir uma política super inovadora. Eu sou super fã dessa política. O problema é que no papel ela dá super certo, mas na hora de implementar a gente tem problemas de incentivos financeiros para que isso aconteça. A gente precisa entender que na política a gente fala, por exemplo, de um termo chamado de logística reversa. O que é isso? É quando as empresas que produzem essas embalagens, elas são responsáveis pelo retorno dessa embalagem para o setor produtivo. E muitas empresas não têm essa consciência de logística reversa. Né? Muitas pessoas também não sabem onde destinar corretamente, por exemplo, esses produtos da logística reversa. Eu falo, por exemplo, de pilhas, baterias, lâmpadas, embalagens de perfume. Tudo isso tem que vir da empresa, a empresa tem que fazer toda uma estratégia de coleta. Porque é responsabilizada por isso também. Exato. Né? E a população tem que saber, tem que ser comunicada em relação a isso. Então, a gente chama isso de responsabilidade compartilhada, que também está na Política Nacional de Resíduos Sólidos. O problema também está nisso. Hoje, a gente coloca que cerca de 22%, de 22% a 30% dos municípios no Brasil têm coleta seletiva. Então, a gente precisa expandir isso. Na Política Nacional, a gente coloca que lixo é tudo aquilo que está contaminado, aquela mistureba, quando você mistura comida com embalagem, etc. Quando você separa tudo bonitinho, a gente consegue reaproveitar. Né? E é por isso que... Só que se eu separo tudo bonitinho e a coleta não passa na minha rua, para onde eu destino? Né? E aí começa a vir os entraves para a população. Como eu faço para reciclar? Como eu faço com o meu resíduo orgânico, como a gente colocou na reportagem anterior? Então, a política ela vem com esse arcabouço, mas precisa ter ação, precisa ter incentivo, as empresas precisam estar junto, os governos estaduais, federais, municipais precisam atuar de forma conjunta, a população precisa cobrar do governo e das empresas para que a gente consiga começar a aplicar essa política que, ao meu ver, ela é super inovadora, ela é muito inteligente, ela é feita para o Brasil, do jeito que o Brasil precisa, mas a gente precisa colocar a mão na massa para que o que está escrito lá seja realmente efetivado. Colocado. A gente está falando muito aqui de destinos de resíduos e eu quero entender de vocês, assim, o que vocês acham? O lixo zero, essa ideia da gente não gerar lixo. A gente sabe que já tem pessoas que são muito envolvidas e que conseguem não gerar. Vocês acreditam que isso pode ser real ou na verdade, a gente está diante de uma utopia? Com certeza, sim. Eu acredito que é super possível e que, sendo, né, no cenário mais pessimista possível, nós, enquanto sociedade brasileira, temos que ser aquela que vai mirar no lixo zero e vai alcançar
quase que a redução completa disso que a gente chama de lixo, que é aquilo que não pode ser reciclado, que vai ser eventualmente descartado em algum lugar. Então é muito importante que a gente acredite naquilo que muitas pessoas consideram utopia, para que a gente comece a repensar esses hábitos. Então a gente falou muito aqui sobre reciclagem, que é extremamente importante. Só que sabe aquela coisa que a gente aprende em responsabilidade socioambiental, em educação, nas escolas, que são os 3 R's? Sim, a gente precisa primeiro reduzir o nosso consumo para falar de um lixo zero que seja possível, né? Então reduzir, repensar se aquilo realmente, né, é uma matéria-prima que você precisaria utilizar, se é uma embalagem que você precisa, se é uma sacola plástica que você realmente precisa usar. Então a gente repensa esses nossos consumos, a gente olha com muito mais carinho, né, com muito mais efetividade para outras iniciativas, para outras alternativas, aquele lixo que não pode ser reciclado, que quando estiver na natureza vai demorar anos e anos para se decompor. Eu brinco com algumas amigas, eu falo que a gente vive menos tempo do que uma sacola plástica hoje. Então é muito importante que a gente olhe para essa destinação com realmente um olhar correto. Então a gente vai reduzir, depois disso a gente vai ressignificar esse lixo e só depois de reduzir, de reciclar, a gente vai realmente pensar nesse novo destino. Mas a gente tem que reduzir esse consumo primeiro. Perfeito. Na minha opinião, eu sou uma consultora lixo zero. Então eu prego essa filosofia. Então, sim, é possível. E, principalmente, olhando para os resíduos orgânicos que a gente estava falando. Sim. A gente falou muito de reciclagem, mas tem um problema muito sério que é o resto da comida, né? Quando eu apliquei nas empresas que eu trabalhei, a compostagem era um desafio. E a gente olhou para a compostagem, e hoje a gente fala de compostagem como a decomposição dessa matéria orgânica para ela virar adubo. Então, a gente consegue usar isso em hortas e etc., e a gente tem várias alternativas hoje, como minhocários. E nas empresas que eu trabalhei, a gente utilizou composteiras elétricas, né? Que é uma alternativa inovadora, onde você coloca todo o resto de comida ali, em horas, cerca de 4 a 12 horas, dependendo do tipo de resíduo, já sai o resíduo, o adubo. Sim. E esse adubo a gente doava para hortas comunitárias que agregavam pessoas em situação de rua, né? Então você fecha toda a cadeia, né? E o lixo zero prega isso. A maior dificuldade, o maior desafio hoje das empresas é com resíduo orgânico. Eu gosto de pensar... você já traz soluções, né? Porque não basta saber o que fazer com seus resíduos. É preciso pensar antes de consumir. E é com essa ideia de repensar o consumo, de questionar modelos socioeconômicos, tendo o design como ferramenta de transformação, que a trama afetiva trabalha. E a gente foi conhecer um pouco desse projeto. A Trama é uma plataforma de design social e regenerativo que propõe para a moda de forma criativa, com pensamento criativo, a partir da coletivização de experiências compartilhadas. E ela atua como uma plataforma multidisciplinar que educa na moda para o novo varejo pautado na sustentabilidade. Atualmente nós temos 2 frentes criativas. Uma é a ETA, Escola Trama Afetiva, e a outra é a Trama Vestíveis. A ETA é uma escola de educação à distância que propõe um olhar para a moda. E o segundo projeto criativo é a Trama Vestíveis, que propõe a ressignificação, a recuperação de nylons de guarda-chuva. Esses nylons de guarda-chuva eles são recuperados de aterros sanitários. A gente costuma encontrar aqui no universo da reciclagem diversos resíduos, né? Plástico, papéis, vidros, metais, guarda-chuvas, PVC, canos. A gente, sim, costuma vir guarda-chuva na reciclagem. Vem em uma média, mais ou menos, de 3 guarda-chuvas por dia. Quando o guarda-chuva chega lá, passa pela esteira, as meninas pegam lá no final da esteira, coloca no saco, trago ali para onde vocês viram cortando, corto, trago para aqui, lavo, daqui coloco no varal, quando seca, eu tiro e dobro e guardo. Aí a menina vem buscar. Porque em qualquer lugar do mundo, os guarda-chuvas, né, eles são descartados de forma irregular, né? E dessa maneira, eles não têm conserto. Por isso, é um material também rico em cores e estampas, que são valores muito importantes na criação de produtos de moda, que no caso, a gente cria
peças como kimono, bermudas, bolsas, entre outros vestíveis. E esse trabalho é muito gratificante, assim, você vê o círculo que ele tem, desde quem recolhe o guarda-chuva, quem higieniza, quem corta, e é enviado para mim que costurando vou formar os kimonos. E quando a gente vê uma pessoa usando uma peça dessas, é uma satisfação muito grande, é muito gratificante mesmo. Antes de eu trabalhar aqui, eu jamais imaginaria que um guarda-chuva seria utilizado para uma roupa, né? Então foi bem impressionante para mim, foi bem legal, bem interessante. Muda totalmente a nossa consciência, o nosso jeito de ver. Desde 2020, quando a Trama Vestíveis começou, já foram ressignificados cerca de 5.000 guarda-chuvas. Para fazer um kimono, por exemplo, como esse, são necessários de 5 a 12 guarda-chuvas, depende do modelo. Nos shorts são necessários 3 guarda-chuvas e para as parcas, 6 guarda-chuvas. As bolsas são feitas com os retalhos que vão sobrando dessas costuras, dessas criações. E, no geral, o nosso intuito, nosso objetivo é descarte zero, resíduo zero. Jamais imaginei que um guarda-chuva poderia ser utilizado para a confecção de roupas, até porque, né, a gente tem em mente a produção e comercialização dos materiais recicláveis, né, para a indústria de reciclagem. Agora, para a confecção de roupa, para a gente foi muito inusitado saber que o material reciclável, que a gente tira do aterro, ser confeccionado em roupas para ser reutilizado, para a gente é magnífico. Hoje em dia eu vejo um guarda-chuva como uma roupa, eu vejo como qualquer outra coisa, menos como um guarda-chuva, sabe? Tipo, ele passou do simples guarda-chuva, ele pode ser muito mais que um guarda-chuva. Paula, você trabalha na Ambiafro, que produz informação, conteúdo sobre meio ambiente, sempre voltado para uma perspectiva de olhar para a população negra, periférica e vulnerável. Por que é tão importante que a gente faça esse recorte quando a gente está trabalhando, pensando no meio ambiente? Porque a gente precisa de representatividade. O Cadu, quando ele me chamou para a Ambiafro, ele falou assim, Paula, que é o fundador da Ambiafro, ele falou, você já olhou para os seus? Você já esteve numa reunião, né? Eu como analista ambiental na época, tem outras pessoas negras na mesa? Tem outras pessoas negras discutindo o meio ambiente? Tem outras pessoas negras representando a parte ambiental da coisa? Não tinha. Então, ele me alertou sobre isso e a gente falou, vamos junto, vamos construir, a gente quer ser ouvido. As pessoas negras são as mais impactadas pelas mudanças climáticas, pelos crimes ambientais. Por toda essa questão da destinação de resíduos, por exemplo. Hoje você constrói um aterro muito longe de mansões, mas muito perto de comunidades, né? Então a gente precisa dar olhar e representatividade e protagonismo, eu acho que é a palavra, para as pessoas negras dentro dessa agenda. E chamar a gente para junto. Então eu, como analista ambiental, especialista em sustentabilidade, quero trazer mais pessoas negras para esse meio. Quero que as pessoas saibam que é possível trabalhar que é com possível, isso. Né? E, Marraia, o seu trabalho também dialoga muito com o da Paula, Sim, porque você é uma mulher negra, você é uma jovem, você está à frente do Perifa Sustentável e também é uma embaixadora da ONU que tem viajado para vários países do mundo, levando as perspectivas aqui do povo brasileiro para as discussões mais importantes da atualidade. Qual que é o papel do jovem nessas discussões? Perfeito, é tremendo, porque no Perifa a gente discute, por exemplo, crise climática e discute meio ambiente numa perspectiva socioambiental, ou seja, atrelando as pessoas a discussões sobre o planeta. E é muito importante que nessa perspectiva a gente considere, com certeza, em todos os aspectos possíveis, a visão da juventude. Primeiro por uma questão temporal, porque a gente vai ficar aqui por muito mais tempo, né, limpando parte da bagunça, da sujeira que esse nosso sistema nos trouxe, né? Então a juventude vai vivenciar esses efeitos de forma muito mais intensa, mas principalmente porque quando a gente fala de Brasil, né, a gente tem o país com o maior número de jovens do Cone Sul. E se a gente fosse falar de um retrato de Brasil, o grupo mais representativo é de mulheres negras, de jovens mulheres negras. Então essas jovens mulheres negras também precisam estar à frente, precisam estar realmente com toda essa representatividade, não só no discurso, mas através dos projetos. Então é muito importante quando eu vejo iniciativas dessa forma, eu fico extremamente feliz e é isso que a gente busca fazer no Perifa Sustentável.
A gente trabalha com advocacy, com educomunicação e com projetos de intervenção territorial. E hoje a gente tem investido cada vez mais numa educação socioambiental, numa educação climática que seja antirracista, que considere, que eduque, que traga as perspectivas do racismo ambiental, mas também entendendo que a favela, que a periferia, que as pessoas pretas, que as mulheres têm potência e que já estão realizando. Né? E eu digo mais, porque a gente também precisa dessas mulheres jovens e pretas aqui no Estação Livre, esclarecendo para a nossa população todos esses assuntos. Eu volto já, ainda não acabou, tem um intervalo. A gente vai daqui a pouco conhecer o Gaudí de Paraisópolis. Estação Livre de volta. Hoje nós estamos aqui ressignificando a nossa imagem sobre o lixo e eu estou recebendo a Marrayan Sampaio e a Paula Guimarães. E o que para muita gente não tem valor, para o artesão Estevão Silva da Conceição pode ser mais do que uma peça de decoração ali no seu castelinho. Ele é conhecido como o Gaudí brasileiro. O Estevão é um artista de uma obra ainda inacabada que vai ganhando novas e belas formas a cada novo achado. Meu nome é Estevão Silva, nasci em 1957, tenho 66 anos. Vim para São Paulo em 1977, só que eu vim morar em Paraisópolis em 1985, né? Já tenho 38 anos. Assim, quando eu comprei aqui, já comecei a fazer esse trabalho do jardim, né? E quando estava chovendo, eu fazia lá dentro, era a casa enfeitada, que chama. Casa enfeitada, que era toda de estrela. Hoje estou sempre fazendo alguma coisa, porque ficou a casa de pedra, que era duas casas ao mesmo tempo, casa de madeira, casa de pedra, essa parte ficou, que a parte do jardim, a casa de madeira era aqui, que foi de machado. Isso aqui é tipo uma fruta, tem umas castanhas dentro disso aqui, ó. Tá vendo? Entendi. Não parece ser manual, parece ser original. Parece. Eu acho muito interessante essa peça aqui. Só que o jardim é todo com pedra e planta, essas coisas. Aí ficou conhecido com o Gaudí brasileiro. Por que o Gaudí brasileiro? Porque ficou muito parecido com o trabalho do Gaudí. Porque eu fiz parecido com o trabalho do Gaudí sem conhecer, não sabia nem que era o Gaudí. Eu vim saber da história do Gaudí foi no ano de 2001, quando me levaram para gravar o documentário que eu fiz trabalho parecido com o trabalho do Gaudí sem conhecer. E a parte que eu achei muito parecido mesmo é com o Parque do Güell, né? Nas colunas retorcidas assim, que nem aqui, eu achei muito interessante. Aqui de bicicleta mesmo tem mais ou menos mais de 30 bicicletas, tem aqui, acredita? Mais de 30. Tem mais de 30. Para mim achar no lixo eu tenho que andar todo dia caçando assim. É que até eu não acho, né? É muito difícil. Então quem acha no lixo e vem, pega e me vende, né? Do tempo pra cá, né? Aí, o que você acha no lixo hoje, você pode virar arte, né? Você pega um vaso, ou fazer outro trabalho em cima dele, ou pode utilizar assim, que nem tá feito aqui, essa casa aqui, com coisa que podia ir pro lixo, mas tá tudo virado na arte. Isso aqui é um negócio de uma chareira, de colocar água, ou senão colocar café. Que bonito. Muita peça aqui que podia estar no lixo ou quebrado, virei uma obra de arte, está tudo aqui nessa casa. Para muita pessoa, uma peça que tem em casa aqui, tem muita gente que dá valor, tem muita gente que significa lixo, né? Mas para mim significa arte. Porque arte, porque eu faço, vira uma arte, né? Ixi, Maria, ixi, tem mais de 5.000 peças, né? É um ponto de turismo. Então, já é conhecido o mundo inteiro, porque tem gente que fala que é o Museu de Paraisópolis, museu. Que tem muita coisa antiga, que tem muita história para você ver, louça de história do passado, tem tudo. Esse carrinho de mão, eu comprei para poder carregar areia, material, terra, o jardim, aí depois ele acabou, estragou. Aí eu chumbei esse carrinho aqui, que faz parte da história da casa, que eu comecei a fazer a casa, foi tudo, esse carrinho durou mais de 20 anos.
Aí depois, tipo, para não jogar ele fora, para fazer parte da história, aí eu chumbei ele aqui. Aí depois eu coloquei essas luzes aqui, ó. Bom, e é com essa obra maravilhosa do nosso Gaudí de Paraisópolis que a gente vai encerrando o Estação Livre de hoje. Eu quero muito agradecer Paula, Marraia, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês aqui. Eu tenho certeza que a gente conseguiu trazer para o nosso público a importância dele pensar melhor na hora de comprar e na hora de destinar o lixo deles. E você aí de casa já sabe, baixando o Cultura Play, você pode ver e rever o Estação Livre quantas vezes você quiser. Semana que vem eu tô de volta e sempre com um assunto importante e de qualidade para você. Até lá!